Bem-vindo a mais um programa Fé dos Homens, da responsabilidade da Igreja Adventista do Sétimo Dia em Portugal. Estamos neste momento na Assembleia da República, mais concretamente nesta bonita sala do Senado, para assistir ao colóquio Religiões, Património da Humanidade e também à inauguração da exposição Os Caminhos da Liberdade Religiosa em Portugal. O colóquio sobre as religiões como património da humanidade, moderado pela ex-ministra da Justiça Francisca Van Dunen, teve como oradores o cardeal José Tolentino Mendonça e o presidente da Assembleia da República, Augusto Santos Silva. Augusto Santos Silva presidiu a inauguração da exposição Os Caminhos da Liberdade Religiosa em Portugal, comissariada por António Marujo, inserida no âmbito das iniciativas que assinalam as 2 décadas da Lei da Liberdade Religiosa em Portugal e do Dia Nacional da Liberdade Religiosa e do Diálogo Interreligioso. António Marujo explica os temas que inspiraram a exposição. Portanto, começamos com o foco na Lei da Separação e na Primeira República, nessa relação de tensão que existiu e também de algumas aproximações. Depois passamos ao Estado Novo para recordar a ambiguidade de um regime ditatorial que, privilegiando, pelo menos em termos de ideologia, a confissão minoritária e menosprezando as minorias, também oprimia, discriminava e perseguia quem se lhe opunha, mesmo pessoas católicos, protestantes, bahá'ís, muçulmanos, judeus, o que fosse, pessoas de outras confissões, de todas as confissões, que se lhe opusessem em nome da sua fé. E, de facto, temos aqui um friso, um painel, a recordar alguns desses nomes de pessoas que lutaram pela liberdade religiosa, e depois temos uma segunda fase, digamos assim, também com alguns núcleos, que é a democracia e a lei da liberdade religiosa que temos atualmente. Ou seja, os primeiros debates democráticos a propósito destes temas, a questão dos média, do acesso aos média. Hoje, por exemplo, este programa existe na sequência da polémica de 1975 com o caso da Rádio Renascença, que levou a um debate que progressivamente com os anos se foi percebendo que as confissões minoritárias não tinham acesso aos média, nomeadamente aos média públicos, e portanto isso desembocou na consagração do protocolo com a RTP, de diferentes confissões, que permite um espaço das confissões religiosas na rádio e na televisão públicas. Violeta, como é que foi para ti receberes o convite para, através da tua imagem, através do teu próprio testemunho, fazeres parte desta exposição? Bem, iria mentir se não dissesse que fiquei um bocadinho nervosa. É a responsabilidade um bocadinho grande, mas foi muito bom não só estar com outros jovens e podermos, depois de gravar este vídeo, estar a conversar sobre o que falámos e sobre a liberdade religiosa. Foi muito bom poder dar o meu testemunho também através desta oportunidade. Eu sei que não queres dizer tudo, o melhor é que cada pessoa que nos ouve e nos está a ver neste momento venha até aqui à Assembleia da República para conhecer a exposição, mas podes-nos dizer um pouquinho do que foi o assunto que tu abordaste e o que é que tu disseste sobre a liberdade religiosa? É mesmo melhor virem ouvir, mas no fundo eu falei um bocadinho sobre como é que eu posso viver a minha liberdade religiosa em Portugal, por exemplo, e o que é que isso significa para mim como adventista e de que forma é que os adventistas podem contribuir, se calhar, para esta noção da liberdade religiosa. Um pouco sobre isso. Deixo a curiosidade. Esta exposição aqui na Assembleia da República tem uma importância muito grande, não só para todas as religiões, obviamente, que aqui estão representadas e às quais é dado um enfoque importante, mas sobretudo para a Igreja Adventista, porque nós temos uma proximidade muito grande às questões da liberdade religiosa, sobretudo devido ao sábado, ao qual nós muitas vezes temos algumas dificuldades, quer no acesso ao emprego, quer nos exames da faculdade, quer até na própria manutenção do emprego, e debater estas questões, levar para a esfera pública estas questões da liberdade religiosa, que ainda precisam de ser muito bem debatidas e que há muitas pessoas que ainda desconhecem, designadamente a lei da liberdade religiosa e que forma que ela salvaguarda quem quer manter a sua liberdade de consciência e nomeadamente a guarda do sábado,
sábado, trazer estes assuntos para o debate, trazer estes assuntos para a discussão pública, designadamente com esta exposição onde é feito uma retrospectiva das diferentes fases que levaram até que a lei da liberdade religiosa tenha entrado em vigor há mais de 20 anos atrás, e também debater as grandes questões que ainda hoje em dia são colocadas na nossa sociedade. Para a Igreja Adventista é muito importante que estas questões sejam levantadas, que a liberdade religiosa seja cada vez mais uma realidade, não só para a nossa congregação, mas também para as outras, e que desta forma nós, enquanto Adventistas do sétimo dia, possamos gozar da liberdade necessária para manter a nossa liberdade de culto, a nossa liberdade de consciência, que no fundo será a liberdade religiosa que nós queremos manter e privilegiar. Uma expressão muito utilizada neste colóquio hoje foi designadamente a aprendizagem recíproca, em que várias religiões podem aprender umas com as outras. Isso acontece designadamente no grupo de trabalho para o diálogo interreligioso. Antes estaria ligado ao Alto Comissariado para as Migrações, agora está ligado ao AIMA, esta nova instituição que veio substituir o ACM, mas o trabalho continua e o trabalho é idêntico. São diferentes, as diferentes congregações que lá estão representadas dialogam entre elas no sentido de conseguir encontrar não aquilo que as afasta, mas aquilo que pode potenciar que as aproxima, no sentido de privilegiar dessa forma o diálogo interreligioso, e cada um mantendo sempre designadamente a sua fé, as suas crenças, as suas convicções, sem nunca atropelar as dos outros, mas no fundo criar uma atmosfera de diálogo que é tão importante e tão saudável para este lugar onde nos encontramos precisamente, que é a Casa da Democracia. É importante nós conhecermos um pouco da história, sobretudo para não esquecermos também como nós já chegamos até aqui. Creio que vivemos em Portugal um momento único em termos de liberdade religiosa, e isso é muito importante, mas também é importante nós conhecermos, não é? Portanto, aqui na exposição fala de vários aspectos, desde a liberdade, por exemplo, nas prisões, nos hospitais, etc., como é que nós fomos crescendo e desenvolvendo também nesta área também que é tão importante, por exemplo, e por isso todos aqueles que puderem assistir a esta exposição penso que será sempre uma mais-valia. Fecho o programa de hoje mais uma vez e reiterando o convite de que venha até aqui à Assembleia da República e possa conhecer a história da Lei da Liberdade Religiosa e o contributo de todos aqueles que na sua vida se esforçaram para que ela hoje fosse uma realidade. Quanto a nós, voltamos a nos encontrar no próximo programa, se Deus quiser. Nós estamos no momento da voz do poderoso anjo do Apocalipse 18. Nós vamos falar um pouco a respeito do decreto da imagem da besta, porque o Apocalipse 13, versículo 15, ali vamos encontrar o decreto da imagem da besta, a qual este decreto da imagem da besta foi assinado em uma certa data. Então, o profeta João do Apocalipse, que escreveu o Apocalipse, lhe foi revelado a respeito do decreto dominical. E ele viu o mundo inteiro se dividindo em duas classes. Uma classe que recebe o sinal da besta e uma classe que recebe o selo do Deus vivo. Mas o profeta João não lhe foi detalhado ponto por ponto, tindim por tindim, a respeito deste decreto dominical. Não lhe foi detalhado de que forma sairia este decreto dominical. A profetisa Ellen G. White, do mesmo modo, mas a profetisa Ellen G. White também não lhe foi detalhado de que forma sairia este decreto dominical. Não lhe foi detalhada. Então, neste exato momento estamos vivendo em um momento que o decreto da imagem da besta já está a funcionar. No dia 2 de junho de 2020, quando o presidente Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, ele assinou o decreto dominical. Ele foi primeiramente à casa até em Roma e ele adorou a imagem do Papa João Paulo II. Depois volta para a Casa Branca e ele assina o decreto
da imagem da besta. E neste exato momento, neste mesmo ano, Donald Trump, liberou 50 milhões de dólares para que todos os países do mundo promovam este mesmo decreto da imagem da besta. Então, neste exato momento, foi ali que as igrejas passaram a promover a falsa liberdade religiosa. Mas Deus revelou, através de sonho, na liderança levantada por Deus, que a falsa liberdade religiosa da liderança rejeitada da Igreja Adventista do Sétimo Dia era o decreto dominical. E não só. Foi revelado mais uma vez a nova liderança da Igreja Adventista do Sétimo Dia, que aquele decreto que Donald Trump assinou no dia 2 de junho de 2020 é o decreto dominical. E assim o decreto dominical saiu em nome da liberdade religiosa. Mas os pastores modernos estavam ensinando, todos pensando que o decreto dominical sairá pelas leis climáticas, pelo Domingo Verde, pelas mudanças climáticas. Coordenação Geral de Promoção da Liberdade Religiosa do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, em parceria com a Iniciativa das Religiões Unidas, promoveu a Mesa Redonda Direitos Humanos, Liberdade Religiosa e Laicidade do Estado. O evento reuniu lideranças de diversas religiões, direitos humanos, representantes de governo e sociedade civil. As cerca de 100 pessoas estiveram no centro da capital federal para ampliar o debate sobre a importância da tolerância religiosa e da escuta ativa para que cada ser humano possa ter sua crença respeitada e cuidada. Semana Mundial de Harmonia entre as Religiões. Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa e Dia Mundial das Religiões, para que haja na sociedade um debate amplo, diverso e plural. Hoje é um dia importante porque nós assumimos o compromisso de mobilizar esses atores, essas lideranças religiosas, para mandar uma mensagem para a sociedade que o Brasil não tolera a intolerância religiosa. Ficou até um trocadilho, mas é um pouco nesse sentido. É um combate sistêmico à intolerância religiosa. E para isso a gente tem que ter a união de diversos segmentos religiosos que vão garantir que esse debate que acontece aqui seja também feito nas suas mais diversas representações religiosas, mas também no seio da sociedade, uma política de educação em direitos humanos, onde as escolas, a sociedade de modo geral, possa estar discutindo e entendendo que qualquer violência que seja realizada contra uma pessoa em razão da sua crença ou daquela que não tem crença alguma, se trata sim de um processo de intolerância religiosa, e isso é um crime que nós precisamos combater. E na tarde de hoje aconteceu a 9ª caminhada para Oxalá em defesa da liberdade religiosa. Em ritmo de festa, a caminhada, como todos os anos, reuniu centenas de pessoas com um objetivo: manter a luta por respeito às religiões de matriz africana. Ela surgiu da necessidade da gente combater o racismo religioso ou a intolerância religiosa. Neste ano, o evento contou ainda com a presença do organizador da Caminhada em Defesa da Liberdade Religiosa do Rio de Janeiro,
que inspirou o movimento sergipano. Somar na luta em defesa da liberdade, do Estado laico, da democracia, da diversidade e dos direitos humanos. Artigo 18 da Declaração Universal dos Direitos Humanos das Nações Unidas e a outros órgãos internacionais, e em harmonia com suas crenças e a sua própria história, a Igreja Adventista do Sétimo Dia está totalmente comprometida em promover a liberdade religiosa para todas as pessoas e em todos os lugares. Declarações da Igreja Adventista do Sétimo Dia. A liberdade religiosa sempre foi uma preocupação da Igreja. Na década de 1960, um documento sobre a dignidade humana, aprovada no Concílio Vaticano II, já refletia o assunto. Frequentemente, o Papa Francisco recorda o tema. A liberdade religiosa é uma expressão, é um chamado a nos educarmos, e de modo particular essa data, a nos educarmos para a liberdade religiosa. É o respeito para a realidade religiosa de pessoas diferentes da sua fé. Alguns não compreendem que a Agenda 2030 da ONU, e alguns interpretam que a Agenda 2030 da ONU é contra a igreja. Não tem nenhum problema de você pensar assim. Eu também já pensei. Depois que eu fui estudar e compreender, e fui assistir, e fui ler um material que a própria Igreja Adventista, o nosso líder de liberdade religiosa na Conferência Geral, Dr. Ganun Diop, um amigo querido, ele fez um evento dentro da ONU, a Igreja Adventista liderando um evento dentro da ONU, chamou líderes religiosos de várias confissões religiosas para dizer o seguinte para eles. Essa Agenda 2030, que é para melhorar a vida das pessoas, é para melhorar, é para preservar o meio ambiente, é para melhorar economicamente a vida das pessoas, é para melhorar socialmente a vida das pessoas, é para ter melhor educação, melhor saúde. A Igreja Adventista tem um instrumento poderoso para promover a paz na terra. É o conceito que ela tem e a força que ela tem para defender liberdade religiosa. Olá, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você que está me ouvindo neste exato momento. Eu vou falar um pouco a respeito da imagem da besta, porque a Bíblia nos revela a imagem da besta. Em sua Bíblia, Apocalipse 13, o verso 15, ali está mencionada a imagem da besta. Quem é esta imagem da besta? A imagem da besta é a Igreja unida com o Estado. De acordo com o Apocalipse 16, o seu versículo 13, diz que a imagem da besta é o falso profeta, o protestantismo apostatado. E esta imagem da besta foi formada no dia 2 de junho de 2020. Então, pois, Estados Unidos de América é o protestantismo apostatado, é a Igreja unida com o Estado e estão promovendo a falsa liberdade religiosa. A imagem da besta é, na verdade, as igrejas protestantes unidas com o Estado promovendo a falsa liberdade religiosa. É, na verdade, a perseguição dos últimos dias, nos momentos atuais. A imagem da besta unida com o Estado está promovendo a falsa liberdade religiosa. Por isso, Estados Unidos, ela é a imagem da besta. Mas qual é a principal imagem da besta? A principal imagem da besta é a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Ela é a principal imagem da besta, porque ela é a única igreja que tem a cadeira na ONU.
é a única igreja que colocou o seu pastor, Ganoni Diop, na cadeira da ONU. Todas as leis governamentais, religiosas, estão vindo da ONU, da cabeça do pastor Ganoni Diop. Por isso, esta é a principal imagem da besta. A profecia declara que, nestes últimos dias, não só uma igreja que poderia perseguir os cristãos, como na Idade Média. No ano 538, foi só uma única igreja que perseguiu os santos, que foi a Igreja Católica. A Igreja Católica unida com o Estado perseguiu os santos. Mas, no tempo atual, no século XXI, já não é só uma igreja, mas todas as igrejas protestantes, todas as igrejas evangélicas unidas com o Estado e promovendo a falsa liberdade religiosa. E a falsa liberdade religiosa é a perseguição dos últimos dias. Isto é que é a imagem da besta. A falsa liberdade religiosa. Um período que as igrejas, o Estado se uniram para perseguir, para enganar, para levar o mundo à perdição, dizendo que estão promovendo a verdadeira liberdade religiosa, mas é a falsa liberdade religiosa. A falsa liberdade religiosa, o engano satânico dos últimos dias, ela é a imagem da besta, a união da igreja com o Estado. Assim como a besta, na Idade Média, matou, acusando os servos de Deus de hereges, e mataram mais de 100 milhões dos nossos irmãos na diabólica Inquisição Católica, a falsa liberdade religiosa agora matará milhares dos nossos irmãos nesses últimos dias, acusando-os de intolerantes religiosos e de racistas religiosos. Assim como a besta fez a sua obra assassina, a imagem da besta, a qual é a falsa liberdade religiosa, para a sua obra assassina, matando os pregadores, que darão o alto clamor da mensagem do terceiro anjo, e acusando-os de intolerante religioso e de racista religioso.